Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Alô, galera! Sextou! E se sextou, o Radar Esportivo chegou. Coisa linda, coisa boa, tudo certo. Estamos chegando para falar de esportes, para trazer o que aconteceu durante toda essa semana. Também aí o que nós teremos nesse final de semana também. Tem coisa acontecendo agora, enfim. Muita movimentação no mundo esportivo e, claro, o nosso podcast, o Radar Esportivo, traz essas informações para você. Aliás, eu quero agradecer sempre a todos vocês que têm nos acompanhado, que vêm aqui prestigiado, né? Tem prestigiado o nosso portal Galera Mix, o nosso podcast Radar Esportivo. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Valeu pelo carinho, você que nos acompanha pelo site e, claro, o pessoal do YouTube também. Aliás, pessoal do YouTube, né, que vai acompanhando o nosso Radar Esportivo pelo YouTube, pode se inscrever também no nosso canal Galera Mix e, claro, conferir sempre as novidades. E, por favor, não esquece de deixar aquele like aí pra gente se você gostou do Radar Esportivo, o seu podcast de esportes, tá certo? Vamos começar então? Sem mais delongas, vamos lá, porque a semana teve muita coisa acontecendo, teve muita novidade, né, acontecendo. Eu vou começar aqui trazendo, falando um pouquinho sobre... Ontem nós tivemos, né, o sorteio dos confrontos aí das oitavas de finais da Copa do Brasil. Então nós tivemos aí jogos sendo definidos, o sorteio da CBF, né, dos jogos das oitavas de finais aí da Copa do Brasil, enfim, que no mês de outubro estarão sendo disputados, né? Então, Copa do Brasil, que agora conta com os times que vêm aí da Libertadores, que estão participando da Libertadores, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, enfim... também o campeão da Copa Verde, né? E claro, todo esse pessoal vai estar participando também, junto com os outros times que chegaram até aqui na Copa do Brasil. Então a gente vai ter uma série de confrontos aí. Ó, vamos ter Santos e Ceará. Santos e Ceará vão se enfrentar também. Jogo gaúcho, confronto gaúcho, Grêmio e Juventude. Tá? Pra você ter uma ideia aqui também, nós vamos ter o Botafogo jogando com o Cuiabá, né? Nós vamos ter Palmeiras, Bragantino, Atlético Goianiense Internacional, Flamengo Atlético Paranaense, enfim, né? O Corinthians jogando com o América Mineiro. E claro, jogos aí que vão movimentando, e o São Paulo, né, o Fortaleza jogando com o São Paulo. O Rogério Ceni, inclusive, vai enfrentar esse time, né, que ele comandou, e claro, principalmente era um grande ídolo do São Paulo, né, o Rogério Ceni, que foi o maior jogador da história de São Paulo, um goleiro que, né, dispensa qualquer comentário, mas hoje, como técnico do Fortaleza, estará no caminho do São Paulo. Então a gente começa aqui repercutindo, né, esses confrontos, esse sorteio aí, né, que nós tivemos ontem na CBF dos jogos da Copa do Brasil. Já estamos, portanto, na fase de oitavas de finais, e a Copa do Brasil que tem uma premiação muito interessante, né? E que, sem dúvida alguma, é muito importante para os clubes, é muito importante aí para os clubes brasileiros, ainda mais nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade que todo mundo vem enfrentando. Um dinheirinho sempre vai muito bem, né? E com certeza, sem dúvida, nós vamos ter aí grandes jogos, grandes emoções na Copa do Brasil. E claro, assim que tivermos as partidas, a gente vai repercutindo também, né, os jogos, as partidas que estarão acontecendo, tá certo? Então vamos trazendo aqui os destaques, né? Nós tivemos nessa semana a Taça Libertadores da América. Taça Libertadores da América, a quinta rodada então dos jogos da Libertadores. Os brasileiros evidentemente jogaram. Nós vamos aqui falar dos jogos dos brasileiros, começar, né, com o pessoal do Sul, pessoal aqui do Sul,
Grêmio Internacional, né, que fizeram seus jogos. O Grêmio, na terça-feira, venceu, né, a Universidade Católica do Chile, fez 2-0, jogando em casa, né? Lembrando que lá no primeiro confronto que as duas equipes tiveram, o Grêmio havia perdido o jogo fora, né? Inclusive não jogou um bom futebol, né? O Grêmio teve muitas dificuldades lá naquela partida, mas conseguiu vencer agora nesse reencontro, jogando em casa a Universidade Católica. E aí o Grêmio automaticamente já garante a sua classificação, vai indo aí a 10 pontos, resultado muito importante para o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que consegue aí uma grande vitória, um grande resultado aí, e claro, vencer na Libertadores sempre é muito importante. O Internacional jogou com o América de Cali, jogou fora de casa essa partida e acabou trazendo um empate lá 0-0. O Internacional que vem nos últimos jogos com muitas dificuldades, não vem conseguindo vencer nas últimas partidas, né? Internacional que acabou, portanto, empatando 0-0, o time comandado pelo Eduardo Cudê, vai a 8 pontos, não garantiu sua classificação ainda, tá ali, né? Tá ali, mas com chance, com possibilidade de classificar, mas a gente espera que classifique, mas o Internacional, o Colorado, ainda não garantiu a sua classificação para a fase de mata-matas, oitavas de finais da Taça Libertadores da América. Então, portanto, o Colorado empatou 0-0 e evidentemente precisa agora vencer o seu confronto em casa, precisa vencer aí, né, o jogo, a Universidade Católica, que é o próximo adversário, portanto, do time colorado pela 6ª rodada da Taça Libertadores da América, tá certo? Atlético Paranaense ficou no 0, também empatou, né, com o Jorge Wilstermann, o jogo ficou sem gols, 0-0. Atlético Paranaense também numa situação confortável aí no grupo e enfim, deve também encaminhar a sua classificação, né, no seu grupo. O Atlético Paranaense, time que vem também nessa Libertadores, vem fazendo uma boa campanha. Os brasileiros, né, enfim, vem de modo geral, né, fazendo boas campanhas, exceto o São Paulo, né, nessa fase de mata-mata, nessa fase de grupo, aliás, né, já a gente fala inclusive do São Paulo, mas o Atlético Paranaense, portanto, numa situação muito interessante também no seu grupo. Aí vamos aos jogos de quarta-feira. Vamos lá, olha o Palmeiras, hein? Palmeiras fez 5-0 no Bolívar. Palmeiras teve até gol do Rony, né? O Rony que estava virando meme aí, porque não conseguia marcar gols aí no time do Palmeiras, né? Pelo time do Palmeiras, e agora, portanto, depois dessa vitória de 5-0 aí contra o Bolívar, tá por um fraco o time do Bolívar, diga-se de passagem, né? Mas o Palmeiras, o importante é que conseguiu fazer um resultado depois de uma partida, uma atuação, um resultado muito ruim no final de semana diante do Flamengo aí, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que teve todo aquele problema, né, sem aí o elenco, time esfacelado, com um time de garotos, apenas com algumas estrelas, né? E o Palmeiras não conseguiu vencer aquela partida, e na quarta-feira, então, goleou o Bolívar da Bolívia pelo placar de 5-0, grande resultado para o time do Palmeiras, jogo que foi no Allianz Parque. Excelente resultado, então, para o Verdão. Vamos agora então falar do Flamengo. Sim, o Flamengo que quase devolveu o placar contra o Independiente Del Valle, né? No Maracanã, quarta-feira à noite, o Flamengo fez 4-0 em cima do Independiente Del Valle, né? Independiente Del Valle tomando a segunda goleada seguida,
né? Já havia feito um jogo muito ruim contra o Júnior Barranquilla e agora tomando 4-0, jogo que foi no estádio do Maracanã, e o Flamengo também garantindo aí a sua classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Grande resultado do Flamengo, 4-0, Flamengo jogando muito bem, né? Teve aí o destaque negativo o Gabigol se machucando, né? O Gabigol saiu, reclamou do gramado, enfim, é sempre um jogador muito importante. De qualquer maneira, o Flamengo fez a sua parte, por muito pouco não fez 5, não devolveu aí o placar contra o time equatoriano, time do Independiente Del Valle, que havia feito 5-0 no rubro-negro, né, no primeiro confronto das duas equipes lá no Equador. Então, grande vitória do Flamengo. A torcida do Mengão tá contente, a torcida do Mengão realmente tá com tudo, né? E agora, quem não está muito contente é o torcedor do Tricolor Paulista, torcedor do São Paulo, que é tricampeão da Libertadores, né? Mas que acabou ficando fora, acabou sendo eliminado, né? Já nessa fase de grupos, porque na quarta-feira o São Paulo foi jogar com o River Plate na Argentina e a situação do São Paulo já era muito ruim. Então o São Paulo precisaria vencer a partida lá na Argentina contra o River Plate, para poder continuar sonhando com a classificação, né, tendo possibilidade de classificar para a próxima fase da Libertadores da América, para a fase de mata-mata. Acontece que o River Plate acabou levando a melhor, fez 2-1 no São Paulo, né, ainda no primeiro tempo, e enfim, o São Paulo acabou sendo desclassificado. Mais uma ducha de água fria. O São Paulo, que está 8 anos sem ganhar nada. O último título do São Paulo foi uma Copa Sul-Americana, né? E a torcida do São Paulo realmente vem sofrendo com essas dificuldades, com essa seca de títulos do time, né? E evidentemente, o São Paulo com uma pressão muito grande, né? Principalmente em cima da sua direção e do técnico Fernando Diniz, que muitos até o defendem, porque ele tem as ideias inovadoras, é um treinador que gosta do toque de bola, por exemplo, não gosta que o time, quando sai jogando, saia com um chutão, saia rifando a bola. Mas a verdade é que o Fernando Diniz, até agora, nos times de Série A onde ele passou, ele não conseguiu dar resultado. Ele não conseguiu, tudo bem, o time está bem no Brasileirão, mas o Fernando Diniz não consegue engrenar grandes trabalhos, não consegue fazer. Por exemplo, o Atlético Paranaense, ele foi demitido porque estava na zona de rebaixamento. O time jogava bem, criava, mas não fazia gol. E defensivamente, né, também o Atlético não se acertava. No Fluminense a mesma coisa, e agora o São Paulo também. Então o Fernando Diniz, não sei se é moda, não sei se ele é esse treinador que todo mundo fala que ele é, né? Jogadores, muita gente gosta dele. Agora, quesito resultado, Fernando Diniz, e o Fernando Diniz teve tempo. O Fernando Diniz está desde o ano passado no São Paulo, e o São Paulo era para estar apresentando grande coisa, um futebol melhor, aliás, mas não está apresentando grande coisa. Tanto é que ficou fora da Libertadores. Um time como o São Paulo sair na fase de grupo da Libertadores, né? Tudo bem, perdeu o jogo para o River, é normal. Mas as partidas que o São Paulo fez, o torcedor do São Paulo tem toda a razão de estar irritado, né? Não dá para defender o Diniz. A gente, obviamente, entende que a troca de técnico no Brasil é uma coisa banalizada, acontece, o cara perdeu 2, 3, manda o técnico embora, não é assim. Agora, isso não significa que o treinador não tenha que ser cobrado, em alguns casos ser demitido. Fernando Diniz, infelizmente, não consegue fazer um bom trabalho, né? Porque se as ideias são boas,
né, na prática, mas elas não acontecem, não tem jeito. E o Fernando Diniz teve esse tempo para trabalhar. Se você for comparar com outros treinadores, né, então o São Paulo, que não vai demitir o Diniz, segundo as informações da direção, né, mas, de fato, as coisas não estão acontecendo. Por que essas ideias interessantes não acontecem? Essa é a pergunta que deve ser sempre respondida, e o porquê que o Fernando Diniz não consegue engrenar, né, nos times de Série A, nos times do futebol brasileiro. Mas São Paulo, portanto, está eliminado. São Paulo agora, né, vai jogar com o Binacional e precisa ficar em terceiro no grupo para disputar a Sul-Americana. Pô, se o São Paulo não conseguir ficar em terceiro no grupo, aí realmente a casa cai, né? Aí a casa tem que cair, né? Se o São Paulo não consegue ficar em terceiro lugar num grupo para disputar a Copa Sul-Americana, que é uma competição de segundo escalão do futebol sul-americano, se o São Paulo não conseguir isso, meu amigo, aí eu não sei. Então, o São Paulo, portanto, nesse momento, o São Paulo está fora da Libertadores e agora briga, né, para poder disputar a Copa Sul-Americana. Bom, ontem teve o Santos jogando no Paraguai contra o Olímpia, hein? Boa vitória do Santos ontem, 3-2. O Santos chegou a estar perdendo o jogo, né? Abriu o placar, tomou a virada e virou novamente contra o Olímpia do Paraguai, 3-2. Grande resultado para o Santos, né? Que também conseguiu aí, né? O Cuca, com todas as dificuldades, com todos os desmandos que o Santos vem sofrendo, né? O Cuca vem conseguindo fazer um bom trabalho. O time venceu ontem o Olímpia pelo placar de 3-2, um jogo duríssimo, mas o Santos conseguiu virar, né? E consequentemente classificado aí para Libertadores, para a próxima fase, vai jogar a sexta partida, a sexta rodada contra o Delfim, claro, muito mais tranquilo, já com a vaga garantida. Então, os times brasileiros, de um modo geral, muito bem encaminhados aí. O São Paulo está fora, o Internacional também. Na verdade, o Internacional precisa ainda garantir a sua classificação, né? Enfim, tem que ficar atento, precisa vencer o próximo jogo para já carimbar o seu passaporte de vez, né? O Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores. Palmeiras, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, teve essa grande vitória, né? Flamengo também garantiu a sua classificação, né? Flamengo classificado, Atlético Paranaense também numa situação muito confortável no seu grupo, né? E o Grêmio também passou, né? Grêmio também numa situação já confortável, com o passaporte já praticamente encaminhado aí para as oitavas de finais, né? Grêmio já classificado, e o Flamengo também, depois dessa vitória. Santos classificado, enfim, o São Paulo até agora, o São Paulo é o único brasileiro eliminado na fase de grupos, né, nessa Libertadores de 2020. Então, esses foram os destaques aí da Taça Libertadores da América, que teve jogos aí nessa semana, jogos importantes, e é sempre uma competição que agita os bastidores do futebol brasileiro, né? Então, a gente trouxe aqui todas as informações, as novidades da Taça Libertadores da América. Bom, teve mais futebol na quarta-feira, nós tivemos jogos, inclusive da primeira rodada, antecipados aí, né? Ou melhor, antecipados não, foram realizados nessa quarta-feira jogos que tinham sido adiados, né, lá na primeira rodada, porque nós tivemos aí, no final de semana que começou o Brasileirão, tinham alguns campeonatos estaduais que estavam tendo as suas finais realizadas, como o Campeonato Paulista, né, Campeonato Baiano também, e outras competições. Então nós tivemos o Corinthians jogando na quarta-feira com o Atlético Goianiense. Olha, Corinthians não perdeu esse jogo por muito pouco, né? Corinthians empatou com o Atlético Goianiense,
E o torcedor do Coringão vem sofrendo, né? A coisa realmente não vem acontecendo no time do Corinthians, no Parque São Jorge. E o Atlético Goianiense teve, inclusive, chance para levar a melhor, né, a melhor nesse jogo. Então, sem dúvida, nós tivemos aí né, os times que se enfrentaram com o Corinthians e Atlético Goianiense. O Atlético poderia até ter vencido a partida, sem dúvida alguma, né, mas não foi o que aconteceu. Corinthians que está ali, próximo, pertinho da zona de rebaixamento, né? E enfim, esses jogos que aconteceram nesse meio de semana, né? Então foi 0-0 aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Aí o Botafogo também. Botafogo jogou no meio de semana com o Bahia, né? Jogo que aconteceu também na quarta-feira à noite, 9h30 da noite. E acabou perdendo. O Bahia fez 2-1, né? E jogou o Botafogo lá para baixo. O Botafogo impressionante, só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Campanha muito ruim, um time que empatou muitos jogos também. Mas acabou perdendo para o Bahia e a situação realmente ficou complicada. Tanto é que Paulo Autuori não é mais o técnico do Botafogo, né? O Bruno Lazzaroni foi efetivado, já deve comandar o Botafogo no domingo, né? Nos jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então, evidentemente, o Botafogo vai ter muito trabalho pela frente para sair dessa situação. E o Bahia deixou o Z4, venceu. O Mano Menezes, enfim, consegue a sua primeira vitória também no Bahia. Mano Menezes que chegou para comandar o time de Salvador aí, né? O Bahia tentando se recuperar também no Campeonato Brasileiro. Não é time para estar ali na zona do rebaixamento também, né? Não é time para estar ali na zona do aperto, para estar na zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, né? A zona do rebaixamento, a confusão. Então o Bahia, por enquanto, está tentando fugir dessa confusão, e o Botafogo tá no meio, tá no meio do fogo, né? Na confusão, o Botafogo precisando sair. E clube grande, quando entra em zona do rebaixamento, é sempre uma situação que traz muita aflição, um certo desespero, porque o clube grande, né, o torcedor não está acostumado a brigar para não cair. O torcedor ele quer estar na parte de cima da tabela. Mesma coisa o Corinthians, né? Corinthians que está ali também, bem próximo à zona do rebaixamento. E já que nós falamos de jogos da Série A, estamos invertendo um pouquinho, né? Depois nós vamos falar dos catarinenses, porque tem novidade hoje, enfim, então a gente já traz os detalhes dos catarinenses aqui na Série B, na Série C, enfim, tem muita coisa acontecendo. Então, a gente já vai trazer aqui os destaques da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem rodada esse final de semana. Nós vamos ter jogos importantes acontecendo, né? Jogos que são fundamentais aí nessa Série A. Vai ter clássico, vai ter muita coisa importante acontecendo. Para a gente começar, amanhã, sabadão, 5 da tarde, nós vamos ter nada mais, nada menos que Grenal. Grêmio e Internacional e Grêmio. Dizer o que desse jogo? Né? Um grande derby, um grande clássico. O Grêmio tem vencido todos os clássicos, né? E o Grêmio realmente vem levando a melhor, né? Nos últimos clássicos. O Internacional, impressionante, não vem conseguindo vencer o Grêmio, né? Os dois que se enfrentaram na semana passada na Libertadores, né? O Grêmio acabou vencendo. E agora, amanhã, se enfrentam novamente, só que aí pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Portanto, os dois se enfrentam ao jogo das 5 da tarde, imperdível,
Grenal, portanto, a torcida do Grêmio, do Inter, é sempre... o Grenal realmente é um campeonato à parte, né? É um campeonato, é uma competição dentro de uma competição, né? Uma outra competição, aliás, né? O Grenal, jogo importantíssimo que acontece amanhã, né? No Rio Grande do Sul. Nós vamos aqui também trazer, tem Palmeiras e Ceará, jogo das 7 da noite, da noite do sábado, né? Ceará e Palmeiras, aliás, Palmeiras e Ceará, o jogo vai ser no Allianz Parque, né? Palmeiras jogando em casa, Palmeiras precisa vencer, né? Tá na hora de vencer os jogos aí no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está invicto até agora na Série A do Brasileirão, mas é um time que empata muito, que perde muitos pontos, que poderia aí estar muito mais próximo da parte de cima dos líderes, né? Tá ali brigando, mas é um jogo que o Palmeiras vai buscar a vitória contra o Ceará, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é muito equilibrado, é um calendário maluco e enfim, a gente tem aí jogos sempre muito complicados. Então o Palmeiras joga em casa no Allianz Parque amanhã contra o Ceará, jogo das 7 da noite. Bom, no Nabia Bichedi, jogo em Bragança Paulista, nós temos o Bragantino jogando com o Corinthians. O Bragantino jogando com o Corinthians. Esse jogo é um confronto direto, porque o Bragantino está na zona de rebaixamento. Então o Corinthians é um jogo importante para os dois, né? E o Corinthians nesse momento está ali, está muito próximo da zona de rebaixamento, está muito próximo aí do C4. Então é fundamental para as duas equipes um bom resultado. E o Corinthians, que precisa realmente se livrar da parte do rebaixamento, né? Claro, precisa de uma vitória, precisa de um bom resultado nessa Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tá na hora do Corinthians vencer. A torcida do Corinthians está sofrendo aí pelos as más atuações, os péssimos resultados que o Corinthians vem tendo aí. Então, confronto duríssimo, confronto direto de Bragantino e Corinthians. Esse jogo é amanhã, 9 da noite também. Tá certo? Bom, vamos aqui trazer, né, no domingo nós temos clássico, Botafogo e Fluminense e Botafogo. Aliás, o Fluminense que na segunda-feira fez um grande resultado, 4 para cima do Curitiba, né? 4-0 em cima do Coxa, é verdade. Teve gente aqui no portal que ficou muito feliz, inclusive, com a vitória do Fluminense. Grande resultado do Flusão, que vai jogar com o Botafogo. Fluminense melhor na tabela, Fluminense fazendo um bom campeonato, né? Conseguindo pelo menos se manter numa situação tranquila na tabela, próximo ali dos times da Libertadores, e o Botafogo está lá embaixo. Botafogo que já será comandado pelo Bruno Lazzaroni, né? Que foi efetivado. Então esse clássico será no domingo, né? Às 11 da manhã. Então, portanto, jogo das 11 da manhã, Botafogo, Fogão e o Flusão vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Até rimou, né? Até rimou. Vamos para os jogos das 4 da tarde, né? Coritiba e São Paulo. Bom, Coritiba vem de um resultado muito ruim contra o Fluminense, né? Coritiba que está no Z4, está ali na zona do rebaixamento, no meio da confusão, e joga em casa, joga com o São Paulo e vai tentar, evidentemente, precisa de um bom resultado. O Coritiba precisa vencer, até porque zona de rebaixamento nunca é uma competição, uma situação confortável, né? E no Brasileirão você precisa somar pontos. Qualquer ponto é muito importante, principalmente para os clubes que brigam contra o rebaixamento. É uma disputa duríssima, uma disputa sempre muito complicada. Do outro lado, o São Paulo, que a gente já falou anteriormente, pressionado, vem de eliminação na Libertadores, né? Treinador sendo questionado, Fernando Diniz. Então o São Paulo precisa dar uma satisfação ao seu torcedor nesse domingo contra o Coritiba, jogo no Couto Pereira, jogo também às 4 da tarde. Continuando no mesmo horário, nós vamos ter aí o Flamengo no Maracanã recebendo o Atlético Paranaense, né? Os dois que inclusive também vão se enfrentar na Copa do Brasil, a gente já falou anteriormente, né? Flamengo e Atlético
Paranaense, mas agora então se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão da Série A, Campeonato Brasileiro da Série A. Flamengo que vem, inclusive, crescendo na tabela, vem subindo, vem muito bem, fazendo uma grande competição. Os últimos jogos do Flamengo fortaleceram a equipe, né? Porque a equipe vem de bons resultados. O empate contra o Palmeiras mesmo, diante de toda aquela dificuldade, todo aquele cenário que a gente já falou aqui diversas vezes, né? Foi um grande resultado. O time dentro de campo, nos últimos jogos, vem jogando bem, né? Vem conseguindo se acertar, coisa que a sua diretoria, a sua direção, né, não consegue fazer, né? Ao contrário do time, a direção parece que está batendo cabeça. Mas o Flamengo, portanto, joga contra o Furacão. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentando às 16h, provavelmente também jogo da TV, né? Vamos lá então, trazendo aqui Fortaleza e Atlético Goianiense, jogo no Ceará, jogo em Fortaleza, no Castelão. Fortaleza que, comandado pelo Rogério Ceni, né, vem fazendo uma boa campanha também, contra o Atlético Goianiense, comandado pelo Wagner Mancini, né? Então, um bom jogo aí também para o domingo, jogo das 6h15 da tarde. Goiás e Santos se enfrentam, né? Goiás que está na parte de baixo da tabela, e enfrentando o Santos aí que tenta aí se aproximar da parte de cima dos líderes, enfim, dos times que estão ali, né, na briga pela Libertadores. Aliás, se especula que o Santos pode perder 6 pontos também, né, a punição semelhante à do Cruzeiro, em virtude a não quitação, né, de dívidas por parte do clube. Então, isso também pode acontecer aí nos próximos dias, enfim, vamos ver como é que serão os bastidores, mas o Santos, assim como o Cruzeiro, que também vem sofrendo aí com problemas financeiros, mas, enfim, vai ter bola rolando também. Aí nós vamos ter Bahia Sport, jogo também domingão à noite, né? Bahia que vem de vitória, vem de bom resultado, Bahia Sport, e para fechar a rodada, nós teremos aí, portanto, no domingo, às 8h30 da noite, Atlético Mineiro e Vasco, o líder do campeonato, o Atlético Mineiro, o time do São Paulo, jogando contra o Vascão, o time da Colina, né, o time do Ramon Menezes, né, do ramonismo, da harmonização, né, não sei como é que o que o torcedor do Vasco prefere aí, né? Mas nós teremos então esse grande jogo, o jogo das 8h30 da noite, portanto, Atlético Mineiro e Vasco, duas equipes que estão na parte de cima da tabela. Vai ser um confronto interessante, vai ser um jogo bacana de se acompanhar também pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tá certo? Então, jogo muito importante que a gente vai ter aí nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E já falando de Série A, né, falando aqui em Atlético Mineiro, a gente já vai trazer aqui, ó, a classificação, né, do Campeonato Brasileiro, que tem o Atlético Mineiro liderando. O Atlético Mineiro é o líder, o Internacional é o segundo colocado, o São Paulo vem na terceira posição, o quarto colocado é o Palmeiras, na quinta posição o Vasco da Gama, Flamengo é o sexto colocado. Fluminense vem na sétima posição. Na oitava colocação tem o Sport. O Santos vem logo em seguida. Na 10ª posição nós temos aí o Fortaleza, fechando a primeira parte da tabela, né? O 10º colocado é o Fortaleza. Na 11ª posição tem o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o 11º colocado. Na 12ª colocação, o Ceará. Ceará é o 12º colocado. Atlético Goianiense é o 13º, Corinthians é o 14º. 15º é o Grêmio. O Grêmio também está ali numa situação de sufoco. Joga com o Internacional, né? E o Bahia, que venceu o Botafogo, saiu da zona de rebaixamento, é o 16º colocado. Aí tem Curitiba na 17ª posição, Bragantino é o 18º, 19º é o Botafogo e o Goiás é o lanterninha nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, então, portanto, foi os destaques do Brasileirão
da Série A, tá certo? Vamos falar aqui de Série C. A gente inverteu um pouquinho a ordem hoje, vamos deixar os catarinenses por último, né? Porque nós tivemos os catarinenses jogando no meio da semana pela Série C. Brusque ganhou do Londrina, 2-1, né? Jogo importante resultado para o Brusque, né? Importante resultado. O Brusque vem muito bem nessa Série C do Campeonato Brasileiro e também aí fazendo um grande resultado, ganhou do Londrina. Já o Criciúma perdeu para o Tombense aí 1-0. O Tigre vem de derrota, portanto, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E aí os dois vão se enfrentar. Segunda-feira, portanto, tem Criciúma e Brusque e Criciúma, jogo importante, válido aí pelo Campeonato Brasileiro da Série C, e claro, a gente também vai estar acompanhando aí essa partida, né, pela terceira divisão, pela Série C do Campeonato Brasileiro, né? E claro, os times catarinenses que estarão se enfrentando, tá certo? A gente traz aqui os destaques da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí durante a semana o clássico Figueirense e Avaí, a gente já falou sobre isso no Radar Esportivo Especial, também do jogo da Chapecoense, e já tivemos catarinense voltando a campo na tarde de hoje, né? Já tivemos aí o Figueirense jogando e o Avaí que também, o Avaí agora está em campo, o Avaí jogando agora às 7h15, né? No jogo das 7h15 com o CRB fora de casa. Então a gente começa falando rapidinho aí do jogo das 4h30, não, jogo do Figueirense com a equipe do Oeste. Figueirense com o Oeste. Vamos repercutir então o que aconteceu nessa partida. Jogo importante, jogo que, claro, confronto direto para duas equipes que estavam, né, na parte de baixo da tabela. Enfim, essa partida aconteceu agora há pouco no estádio Orlando Scarpelli. E o Figueira levou a melhor. Figueirense fez 4-1 para cima do Oeste de Barueri, né? O Oeste não joga mais em Itápolis. O Oeste de Barueri jogando, né, com o Figueirense, e o Figueirense fez 4-1. Grande resultado para o Figueirense. Boa atuação do time alvinegro, se não foi excepcional, mas foi o suficiente para o Figueira fazer um placar tranquilo, para o Figueira fazer uma boa vitória dentro de casa, como há muito tempo não fazia, né? E claro, para vencer, para ganhar confiança, o adversário direto, o Oeste está lá embaixo, o Oeste é muito candidato ao rebaixamento, a cair para a Série C da próxima temporada. Então, o Figueirense fez o seu dever de casa, 4-1, fez um bom jogo. Destaque para alguns jogadores, esse Bruno Michel teve uma boa atuação, né? Boa atuação do garoto Bruno Michel, já havia entrado bem no clássico envolvendo, né, Figueirense e Avaí e Figueirense. Agora fez uma boa apresentação, uma boa partida hoje também, né? Enfim, o time do Figueirense saiu, o próprio Marquinho também conseguiu fazer uma boa partida, foi importante os gols. Nós tivemos, enfim, o Diego Gonçalves entrando bem. Diego Gonçalves entrou no segundo tempo, né? Enfim, o Figueirense consegue um grande resultado, uma grande vitória aí nesse Campeonato Brasileiro da Série B contra o Oeste. O jogo foi 4-1. Que baita resultado. O Figueirense vai aí a 13 pontos, né? Está agora na 14ª posição, sai do Z4, sai da zona do rebaixamento, o que é muito importante, o que é muito bom. Que baita resultado do Figueirense, que vinha de derrota para o Avaí no meio, né? Na terça-feira. O jogo foi terça-feira, portanto, né? Avaí e Figueirense. Grande vitória do Alvinegro do Estreito. Agora nós vamos falar do jogo do Avaí. Avaí jogando com o CRB nesse momento em Alagoas. CRB e Avaí. Jogo importante também, né? Avaí que vem de vitória no Clássico, venceu 1-0. Precisa, quem sabe, de mais um bom resultado para poder ganhar confiança, né? Para, quem sabe, se aproximar do G4. O Avaí tem 16 pontos. O Avaí pode, tem elenco para isso, a direção investiu para isso, e o Avaí sempre se espera, né? Está se esperando muito do time havaiano nessa Série B do Campeonato Brasileiro, né? E que possa fazer um bom resultado. Então o Avaí jogando agora com o CRB, a gente traz aí
a repercussão desse jogo na segunda-feira. Então, segunda-feira a gente conversa, a gente bate aquele papo sobre CRB e Avaí. Mas é um jogo muito importante, é um jogo que o Avaí, quem sabe, possa fazer um bom resultado. Fora de casa é verdade, mas seria muito importante, fundamental. Essa vitória daria confiança para o time do técnico Geninho. Avaí tem desfalques, não conta com o Felipe, o Capa também foi suspenso, né? Mas o Capa está lesionado, né? O Capa, na verdade, teve uma lesão, pode, inclusive, o lateral esquerdo do Avaí ficar fora por 9 meses, vai ter que fazer uma cirurgia aí no joelho. E o Gaston Rodrigues suspenso, né? O Gaston Rodrigues, atacante que fez o gol da vitória do Avaí no Clássico, também suspenso para essa partida. Então o Avaí tem alguns desfalques, mas joga, né, nesse momento com o time do CRB em Alagoas. Amanhã tem Brasil de Pelotas e Chapecoense. Jogo importante, a Chape está no G4, né? Quem sabe a Chape consiga fazer um bom resultado e enfrenta o Brasil de Pelotas, do Emerson Maria, que foi técnico da Chape no começo da temporada, né? Mas não foi bem, os resultados não foram bons, e aí o Emerson Maria acabou sendo demitido, mas a Chape joga, então, nesse momento, joga amanhã, né? Aliás, com o time do Brasil de Pelotas, jogo importante. Se a Chape vencer, seria muito fundamental, até porque o time poderia se manter aí no G4, o que é muito importante. A Chape tem jogos ainda, tem jogos a menos, o aproveitamento do Verdão do Oeste é bom, é um aproveitamento, inclusive, de time que está na liderança, portanto, a Chapecoense tem aí boas possibilidades nessa Série B do Brasileiro, e é um time que vem sendo muito consistente no Campeonato Brasileiro. Então, bom jogo aí para a Chape com o Brasil de Pelotas. E aí a gente vai repercutir aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Cuiabá como líder, Paraná é o vice-líder, né, vem na segunda posição, na terceira colocação a Ponte Preta e a quarta colocada é a Chapecoense, né, fechando o G4. O Juventude vem na quinta posição, na sexta posição tem o América Mineiro, o sétimo colocado é o Vitória, na oitava posição o Operário do Paraná, na nona colocação o CRB e na décima colocação o Avaí. CRB e Avaí jogando nesse momento, né? Então, jogo importante, jogo acontecendo agora, vai ter 16 pontos. 11ª posição para o Brasil de Pelotas, 12º Náutico, 13º o CSA, 14º o Figueirense que venceu, Figueirense foi a 13 pontos, bom resultado para o Figueira. 15ª posição para o Confiança, e aí o 16º é o Cruzeiro que joga com o Cuiabá, líder da competição. Vai ser um bom jogo, hein? Abrindo aqui o Z4, o Botafogo de Ribeirão Preto é o 17º colocado, na 18ª posição o Guarani e o Bugre, na 19ª posição vem aí o Sampaio Correia, e fechando o Oeste, candidatíssimo a rebaixamento, goleado, despachado pelo Figueirense por 4-1, o Oeste é o lanterna dessa Série B do Campeonato Brasileiro, né? A gente dando aí também toda a repercussão para a Série B, os times catarinenses que já jogaram, né, que estão jogando, a Chapecoense joga amanhã, a Avaí está em campo e o Figueirense venceu a partida com o Oeste, tá certo? E com isso, a gente vai finalizar aqui o nosso radar esportivo, que traz os destaques do esporte para você, agradecendo a quem sempre nos acompanha, a quem sempre interage conosco. E já aproveito para pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui no Galera Mix, né? O canal do portal Galera Mix. Claro, deixa aquele like, né? Aqui no nosso podcast, se você curtiu, deixa o like aqui no Radar Esportivo e, claro, também confira sempre os conteúdos do Galera Mix. Tem o site também, então você pode estar sempre interagindo, sempre acompanhando nas nossas plataformas, tá certo? Meus amigos, grande abraço, ótimo final de semana e, claro, se tá na rede é gol, até a próxima.